Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O sol queimava as pastagens da Fazenda Santa Cruz como sempre queimou, mas para mim, nada mais ardia como antes. Meu nome é Roberto Mendes, tenho 53 anos, sou dono de 4.000 hectares de terra no interior de Goiás, entre Jataí e Mineiros. Gado de corte, soja, algumas cabeças de cavalo manga larga. Dinheiro nunca me faltou. Paz, sim. Faz 8 anos que perdi meu filho. Ele nunca chegou a nascer. Estava com 6 meses no ventre da minha esposa, Marina, quando um acidente na estrada levou os dois de uma vez só. Caminhão desgovernado, chuva, curva mal sinalizada. Sobrou só eu e essa fazenda imensa e o silêncio. Marina não era mulher fácil, tinha língua afiada, gostava de se sentir superior. Quando íamos à cidade, ela fazia questão de humilhar garçons, frentistas, vendedores. Dizia que gente pobre precisa saber o lugar dela. Eu deixava passar. Covarde, eu sei, mas a amava do jeito torto que ela era. E nosso filho ia mudar tudo, eu tinha certeza. Depois que eles se foram, virei bicho do mato. Acordo às 5 da manhã, tomo café preto, saio para os currais. Confiro cerca, trato dos animais, converso com os peões. À noite, sento na varanda da casa grande e fico olhando o nada. Tem noite que bebo, tem noite que só fumo e penso. Penso no nome que a gente ia dar para o menino. Gabriel. Penso na risada da Marina, mesmo quando era maldosa. Penso em como seria se... Mas a vida não aceita se. Naquela tarde de quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024, eu voltava da cidade. Tinha ido resolver papelada do banco, assinar uns contratos. O calor era de rachar a terra. 42 graus à sombra. O ar-condicionado da Hilux chiava, mas não dava conta. Poeira vermelha subia da estrada de chão que corta a divisa da minha propriedade com a fazenda Boa Esperança, do Dr. Augusto Silveira. Dr. Augusto, médico aposentado, herdeiro de terras, homem de terno branco e anel de ouro. Tipo que gosta de ser visto. A mulher dele, Cláudia, era pior que a Marina. Arrogante, fria, sempre com um sorriso de escárnio. Eu evitava os dois. Estava quase chegando na porteira da minha fazenda quando ouvi um grito abafado, um choro preso na garganta. Parei a caminhonete no meio da estrada, desliguei o motor. O silêncio do campo tomou conta. Cigarras, o vento quente nas folhas secas, o zunido distante de um urubu. E então, de novo, aquele som. Um gemido humano, sufocado, desesperado. Desci da Hilux. O sol batia na minha nuca. Suor escorria pela camisa. Andei uns 50 metros em direção ao acostamento, onde a cerca de arame da Boa Esperança começava. Foi quando vi a cena que mudou minha vida. Uma jovem, devia ter uns 25, talvez menos. Magra, cabelo escuro grudado no rosto pelo suor e pela poeira. Vestia uma blusa rasgada e uma calça jeans suja de terra. Os braços estavam amarrados para trás com arame fino, e ela estava em pé, tremendo, chorando baixo, tentando não gritar, sobre a boca de um formigueiro gigante, formiga de fogo, daquelas que mordem e não soltam, que deixam a pele em carne viva, que fazem até boi berrar. Os pés dela estavam descalços, vermelhos, inchados, cobertos de formigas. Ela tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Do lado, encostado numa caminhonete L200 prata, o Dr. Augusto Silveira fumava um charuto. Terno branco impecável, sapato italiano, óculos escuros. Ao lado dele, Cláudia, a esposa, observava com os braços cruzados e um sorriso fino nos lábios. 2 capangas, sujeitos grandes, de boné e coldre na cintura, vigiavam a cena, braços cruzados. O Dr. Augusto deu uma tragada longa no charuto, soprou a fumaça para o alto e disse, com a voz tranquila de quem escolhe vinho: "Tá vendo, querida? Formiga ensina o que palavra não ensina.
lealdade, respeito, silêncio. A jovem soluçou. As pernas dela tremiam tanto que pareciam prestes a ceder. Cláudia riu, uma risada seca, fria. Coitadinha, achou que ia ganhar alguma coisa denunciando a gente? Pobre sempre acha que tem direito, Augusto. É impressionante. Ela se aproximou da moça, inclinou-se um pouco e sussurrou alto o suficiente para eu ouvir. Você devia ter ficado no seu lugar, menina. Empregada não opina, empregada obedece. Foi quando meu corpo se moveu sozinho. Dei um passo à frente. O cascalho estalou sob minha bota. Os capangas viraram a cabeça. O doutor Augusto tirou os óculos escuros devagar. Cláudia ergueu uma sobrancelha. E eu disse, com a voz que só sai quando a raiva e a tristeza de 8 anos encontram porta de saída: tira ela daí, agora. O doutor Augusto me olhou como quem olha uma mosca que insiste em pousar no copo de uísque. Devagar, quase entediado, recolocou os óculos escuros e deu mais uma tragada no charuto. Roberto Mendes. Ele disse meu nome arrastado, com desdém. Pensei que você tivesse mais juízo. Isso aqui não é da sua conta. Cláudia cruzou os braços, o sorriso afiado ainda nos lábios. Volta para sua fazenda, Roberto. Ou vai querer bancar o herói? Já não perdeu gente demais tentando salvar quem não presta? A frase me acertou no peito como soco. Ela sabia. Sabia da Marina, do Gabriel, e jogou na minha cara como quem joga resto de comida para cachorro. Mas eu não recuei. Olhei para a jovem. Ela me encarou com os olhos arregalados, vermelhos de tanto chorar, a boca entreaberta tentando puxar ar entre os soluços. As formigas subiam pelas pernas dela. A pele estava em carne viva. Sangue misturado com terra e veneno de inseto. E naquele momento eu vi o Gabriel. Vi o rosto que ele nunca teve. Vi a chance que eu nunca tive de ser pai, de proteger, de estar presente quando alguém precisava. Minha voz saiu firme. Mais firme do que eu esperava. Eu vou repetir só mais uma vez. Tira ela daí. Agora. O doutor Augusto jogou o charuto no chão, amassou-o com o sapato italiano e deu um passo na minha direção. Ou o quê, Roberto? Você vai fazer o quê? Chamar a polícia? Ele riu. Você sabe quem eu conheço. Sabe quantos juízes jantam na minha mesa. Quantos delegados devem favor para mim. Essa vagabunda, ele apontou para a jovem com desprezo, viu coisas que não devia. Documentos, transferências. Achou que ia me entregar para o Ministério Público e ficar rica. Pobre achando que tem vez. Cláudia completou a voz gelada. Ela era nossa empregada, Roberto. Morava aqui, comia da nossa comida, usava roupa que eu comprava. E a desgraçada teve a audácia de mexer nas nossas coisas. De tirar foto, de ameaçar a gente. Ameaçar? Eu disse, a raiva fervendo. Ou denunciar. O silêncio que caiu foi pesado. Até as cigarras pararam de cantar. Augusto tirou os óculos de novo. Dessa vez, os olhos dele estavam frios, perigosos. Cuidado com as palavras, Roberto. Você pode ser rico, mas aqui quem manda sou eu. Essa estrada passa pela minha terra, e se você não sumir da minha frente nos próximos 10 segundos, eu vou presumir que você está se metendo em assunto de família. E aí... Ele fez um gesto para o capanga mais próximo. Aí a gente vai ter que resolver isso do jeito que resolve cerca derrubada. Os 2 capangas se moveram. Um colocou a mão no coldre. O outro deu 2 passos na minha direção, peito estufado, queixo erguido. Meu coração batia rápido. A boca secou. As mãos suaram. Mas eu não ia recuar. Não dessa vez. Virei de costas devagar. Como se fosse embora. Ouvi Cláudia rir de novo, a voz cheia de vitória. Viu, Augusto? Covarde como sempre. Esse aí não faz nada sem a mulher mandar. Ah, mas espera. Ela pausou cruel. A mulher dele já morreu, né? Cheguei na Hilux. Abri a porta traseira. Os capangas relaxaram. Acharam que eu ia entrar e sumir. Foi quando peguei o extintor de incêndio que ficava preso no banco de trás. 20 quilos de pó químico, lacrado, nunca usado.
E ao lado dele, embaixo do assento, o velho mosquetão calibre 12 que meu pai me deu antes de morrer. Ele dizia: só aponta se for usar. Só usa se não tiver outro jeito. Girei nos calcanhares. O capanga mais próximo tentou sacar a arma. Eu fui mais rápido, não porque sou valente, mas porque a dor de 8 anos me deixou rápido. Dor não pesa. Dor acelera. Ativei o extintor e joguei o jato de pó branco direto nos olhos dos dois. Eles cambalearam, gritando, tentando limpar o rosto. Augusto recuou, tropeçou, caiu sentado na poeira. Cláudia gritou, mas não de medo, de raiva. Corri até a jovem. As formigas subiam por mim também agora, mordendo, queimando. Não importava. Peguei a lona que tinha na caçamba da Hilux, aquela que uso para cobrir ração, e joguei no formigueiro, abafando a entrada. Criei uma barreira de fumaça com o resto do extintor. A moça me olhou, os olhos inchados, o corpo inteiro tremendo. Eu não consigo. As mãos. O arame estava enterrado na pele dos pulsos dela. Peguei o alicate que andava sempre no bolso, cortei o arame com 2 golpes secos e a peguei nos braços antes que ela caísse. Ela era leve, leve demais, e quente. Febre, desidratação, choque. Eu te peguei, eu disse, a voz embargada. Eu te peguei. Você tá segura agora. Ela desabou no meu peito e chorou. Chorou como se tivesse guardado anos de choro. Quando virei para voltar para a Hilux, o capanga que eu acertei com o extintor estava se levantando, a arma na mão, ainda meio cego, mas decidido. Segurei a moça com um braço e com o outro apontei o mosquetão. Eu não quero atirar, eu disse firme, mas se você apontar essa arma para mim, eu vou ter que atirar. E você sabe que eu não erro. O sujeito hesitou. O outro capanga, ainda no chão, cuspindo pó químico, fez um gesto para ele abaixar a arma. Augusto se levantou, o terno branco coberto de terra vermelha, o rosto transtornado de ódio. Você acabou de assinar sua sentença de morte, Roberto. Eu vou te destruir, vou tomar tudo de você, sua fazenda, seu nome, tudo. Coloquei a moça no banco de trás da Hilux, cobri ela com a manta que tinha ali, tranquei a porta. Voltei até Augusto, o mosquetão ainda na mão, mas apontado para baixo. Cheguei perto dele, perto o suficiente para ele sentir meu cheiro de suor, poeira e raiva. Augusto, eu disse, cada palavra pesada como pedra. Você pode tentar me destruir. Pode chamar seus amigos, seus juízes, seus delegados, mas essa moça não volta para você, nunca mais. E se você encostar um dedo nela, se você tentar qualquer coisa... Eu me aproximei mais, olho no olho. Eu vou espalhar tudo que ela sabe, tudo que ela viu. E aí não vai ter juiz nem dinheiro que te salve. Cláudia veio até nós, o rosto contorcido de ódio. Essa vagabunda não vale nada, ela é ninguém. Você vai proteger uma ninguém e virar inimigo de gente importante por quê? Por quê, Roberto? Olhei para ela e pela primeira vez em 8 anos falei o nome da minha esposa em voz alta. Porque a Marina me ensinou o que eu não devo ser e hoje eu escolho ser diferente. Voltei para a Hilux, entrei, liguei o motor. A jovem, no banco de trás, murmurou com a voz fraca. Obrigada. Engrenei a marcha. A poeira subiu atrás de mim. No retrovisor, vi Augusto gritando, Cláudia gesticulando, os capangas ainda se recuperando. Mas eu não olhei mais para trás, só para frente. A porteira da fazenda Santa Cruz nunca me pareceu tão distante. Cada buraco na estrada de chão sacudia a Hilux e eu ouvia a moça gemer baixinho no banco de trás. Olhei pelo retrovisor. Ela estava encolhida, abraçada nas próprias pernas, tremendo mesmo debaixo da manta. Aguenta mais um pouco, eu disse, tentando soar calmo. Já tá perto, já tá perto. Ela não respondeu, só fechou os olhos com força, os lábios brancos rachados. Quando finalmente passei pela porteira, vi seu Geraldo, meu capataz, consertando a cerca perto do curral. Ele ergueu a mão para acenar,
mas quando viu minha cara, a mão dele congelou no ar. Parei a caminhonete perto dele. Seu Geraldo, chama a dona Irene. Rápido, e traz água, soro caseiro, pomada para queimadura e o estojo de primeiros socorros. Rápido! Ele não fez pergunta, só correu. Estacionei em frente à casa grande, aquela construção de 3 quartos, varanda larga e rede de crochê que a Marina escolheu e que eu nunca tive coragem de tirar. Desci, abri a porta de trás e peguei a moça nos braços de novo. Ela estava mais leve ainda, ou eu estava mais desesperado. Subi os degraus da varanda, a porta da frente estava aberta, eu nunca trancava. Entrei direto e a levei para o quarto de hóspedes, aquele que ficava no fundo da casa, longe do meu, longe das lembranças. Deitei ela na cama com cuidado. A manta caiu para o chão. Foi quando vi direito. As pernas dela eram um pesadelo. Pele queimada, bolhas, sangue seco misturado com terra e restos de formiga esmagada. Os pulsos tinham marcas fundas do arame, quase chegando no osso. O rosto estava inchado de tanto chorar e de tanto sol. Ela abriu os olhos devagar. Olhos castanhos, fundos, assustados. Onde eu tô? Na minha casa. Você tá segura. Eu prometo. Ela tentou sentar, mas o corpo não obedeceu. Gemeu de dor e desabou de novo no colchão. Ele vai vir me buscar. Ele disse que se eu falasse... A voz dela sumiu num soluço. Ajoelhei ao lado da cama. Coloquei a mão no ombro dela, devagar, respeitoso. Ele não vai te tocar. Não enquanto eu tiver ar nos pulmões, eu juro. Ela me olhou como quem quer acreditar, mas não consegue. Foi quando Dona Irene entrou no quarto feito furacão. 60 anos, cabelo preso num coque apertado, avental sujo de farinha. Era minha cozinheira, mas também funcionava como enfermeira, conselheira e, às vezes, mãe postiça de todos nós. Meu Deus do céu, seu Roberto, o que aconteceu com essa menina? Formiga de fogo, Dona Irene, e arame nos pulsos. Precisa cuidar dela, rápido. Dona Irene não perdeu tempo. Mandou seu Geraldo buscar bacia com água morna, sabonete neutro, gaze, álcool, pomada com antibiótico. Ela começou a limpar as feridas com cuidado, mas cada toque arrancava um gemido da moça. Calma, filha. Calma. Eu sei que dói, mas precisa limpar. Precisa, senão infecciona. Eu fiquei ali, de pé, inútil, assistindo. A moça mordia o lábio inferior com tanta força que começou a sangrar. As mãos dela agarravam o lençol, os nós dos dedos brancos. Dona Irene trabalhou por quase 1 hora. Limpou, desinfetou, passou pomada, enfaixou. Quando terminou, ela se levantou, enxugou a testa com o avental e me puxou para fora do quarto. Seu Roberto, ela disse baixo, mas firme. Essa menina foi torturada. Isso não foi acidente. Isso foi maldade, maldade pura. Eu sei. E o senhor sabe quem fez? Respirei fundo. Sei. Ela me encarou. É gente poderosa, né? É. Dona Irene balançou a cabeça, os olhos marejados. O senhor fez a coisa certa, seu Roberto. A coisa certa. Mas agora o senhor vai ter que proteger ela. Porque gente assim não esquece, não perdoa. Eu sabia que tinha acabado de entrar numa guerra que não podia perder. A noite caiu devagar sobre a fazenda. Sentei na varanda, com uma garrafa de cachaça e um copo vazio. Não bebi, só segurei a garrafa, olhando o céu estrelado que a poluição da cidade nunca deixa ninguém ver. Seu Geraldo veio se sentar do meu lado. Patrão, os peões estão comentando. Dizem que o senhor brigou com o doutor Augusto, que pegou a moça à força. Não foi à força, foi para salvar. Eu sei, mas o povo está preocupado. Diz que o doutor Augusto é perigoso, que ele tem gente na polícia, na prefeitura. Tem. Seu Geraldo ficou quieto por um tempo. Depois disse, o senhor precisa de ajuda? Olhei para ele. Geraldo tinha 70 anos, trabalhava comigo desde que comprei a fazenda. Era magro, curvado, mas tinha o olhar mais honesto que já vi em homem.
Preciso que você confie em mim, seu Geraldo. Eu confio, patrão. Sempre confiei. Então preciso que você fique de olho. Se aparecer gente estranha, se alguém vier perguntar da moça, você me avisa. Na hora. Não importa que horas for. Ele acenou com a cabeça. Pode deixar. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo os grilos e o vento. Por volta das 10 da noite ouvi um barulho vindo do quarto da moça. Levantei rápido, o coração disparado. Entrei devagar. Ela estava sentada na cama, abraçada nos joelhos, chorando. Ei, eu disse, a voz baixa. Tá tudo bem? Ela ergueu o rosto. Os olhos estavam vermelhos de novo. Eu tive um pesadelo. Sonhei que ele estava aqui, que ele tinha me achado. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ele não tá aqui e não vai chegar aqui, eu garanto. Ela me olhou e pela primeira vez perguntou: Por quê? Por que você me ajudou? Você nem me conhece. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois falei. Falei de um jeito que não falava com ninguém há anos. Porque eu perdi gente que eu amava, e eu não pude fazer nada. Mas hoje eu podia. Hoje eu tinha escolha, e escolhi não passar reto. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão enfaixada. Como é seu nome? Ela perguntou, a voz fraca. Roberto. E o seu? Ela hesitou, como se tivesse medo de dizer, como se o nome dela fosse segredo perigoso. Ana. Meu nome é Ana. Ana. Repeti, e o nome soou bonito na minha boca. Você tá segura aqui, Ana? Pode dormir. Eu vou ficar acordado. Você não precisa? Eu preciso. Ela deitou de novo, devagar, gemendo de dor. Puxei a manta até o queixo dela, como faria com uma filha. Ou com o Gabriel, se ele tivesse chegado. Obrigada. Ela sussurrou, os olhos já se fechando. Obrigada por não ter passado reto. Fiquei ali, sentado naquela cadeira, a noite inteira, vendo ela dormir, vendo ela tremer, acordar assustada, se acalmar quando via que eu ainda estava ali. E pela primeira vez em 8 anos, senti que tinha feito algo certo. Algo que a Marina, mesmo com todos os defeitos, teria o orgulho de ver. Ou talvez não. Talvez fosse exatamente o contrário do que ela faria. E talvez fosse por isso que parecia tão certo. Amanheceu com o canto do galo e o cheiro de café coado vindo da cozinha. Tinha dormido na cadeira, o pescoço duro, as costas reclamando. Ana ainda dormia, a respiração pesada, mas constante. Levantei devagar para não acordá-la e fui até a varanda. Dona Irene já estava lá, com a mesa posta. Pão caseiro, manteiga, queijo da fazenda, café fumegante. Dormiu aí dentro a noite toda? Ela perguntou sem me olhar. Dormi. A menina precisa descansar. O senhor também. Eu sei. Ela me serviu café. Bebi em silêncio, olhando o sol nascer sobre os pastos. O gado já estava espalhado, o dia começando como qualquer outro. Mas nada era como antes. Foi quando ouvi o barulho de motor vindo da estrada. Levantei rápido. Seu Geraldo apareceu correndo. Patrão, tem um carro vindo, carro da prefeitura. Meu estômago embrulhou. Coloquei a xícara na mesa e fui até a porteira. Era uma Hilux branca, com o brasão da prefeitura de Mineiros na porta. Desceram 2 homens, um de camisa social suada e outro de uniforme da guarda municipal. O de camisa se aproximou, sorriso forçado no rosto. Bom dia, seu Roberto. Me desculpe incomodar tão cedo. O que você quer, Mário? Mário era assessor do prefeito, tipo que aparece quando tem problema político. Ele limpou a garganta, o sorriso vacilando. É que, bem, o doutor Augusto Silveira registrou uma queixa. Diz que o senhor invadiu a propriedade dele ontem e levou uma funcionária contra a vontade dela. Ele está pedindo que a gente venha buscar a moça. Diz que ela roubou documentos importantes. Roubou? Meu sangue ferveu. Ou denunciou? Mário piscou.
desconfortável. Eu só estou cumprindo ordens, seu Roberto. O senhor sabe como é, política. O doutor Augusto tem muita influência e você veio aqui fazer o trabalho sujo dele. O guarda municipal deu um passo à frente, a mão no coldre. Senhor, a gente não quer problema. Só queremos conversar com a moça, confirmar que ela está bem. É protocolo. Respirei fundo. Sabia que se eu negasse, eles voltariam com mandado, com mais gente, com força. A moça está machucada, torturada. Vocês viram o que ele fez com ela? Mário olhou para o chão. A gente não viu nada, seu Roberto. O doutor Augusto disse que foi um acidente, que ela caiu num formigueiro tentando fugir depois de roubar os documentos. Mentira. Pode ser. Mas é a palavra dele contra a de uma empregada. A frase ficou suspensa no ar, pesada, suja. Eu quero falar com ela. O guarda disse, mais firme agora. Se ela confirmar que está aqui por vontade própria, a gente vai embora. Mas a gente precisa ouvir da boca dela. Não tinha escolha. Se eu recusasse, ia parecer que estava escondendo algo. E eu não podia dar essa munição para o Augusto. Ela está descansando. Foi torturada ontem. Ferida grave. Mas se vocês querem falar com ela, vão falar. Só que eu fico junto. E a dona Irene também. Mário acenou. Tudo bem. Voltei para dentro. Ana estava acordada, sentada na cama. O olhar apavorado. Tem gente aqui, né? Eu ouvi vozes. É ele? Ele veio me buscar. Ajoelhei na frente dela. Segurei as mãos enfaixadas com cuidado. Não é ele. São 2 homens da prefeitura. Eles querem confirmar que você está aqui por vontade própria. Você não precisa ter medo. Eu vou ficar do seu lado. A dona Irene também. Mas você precisa dizer a verdade. Você está aqui porque quer, ou eu te trouxe à força. Ela me encarou. Os olhos castanhos brilhavam, não de medo, mas de algo parecido com gratidão. Você me salvou. Eu estou aqui porque você me tirou daquele inferno. E se for para voltar... A voz dela tremeu. Eu prefiro morrer. Você não vai voltar. Confia em mim. Ela respirou fundo e acenou. Pode deixar eles entrarem. Mário e o guarda entraram no quarto. Quando viram Ana, o rosto inchado, os pulsos enfaixados, as pernas cobertas de gaze e pomada, o guarda engoliu seco. Mário desviou o olhar. Senhorita, Mário começou, a voz sem firmeza. Precisamos confirmar algumas informações. Seu nome completo, por favor. Ana Paula da Silva. A senhora trabalhava para o doutor Augusto Silveira? Trabalhava. Ele alega que a senhora roubou documentos da propriedade dele. É verdade? Ana hesitou. Olhou para mim. Fiz um gesto discreto com a cabeça. Diga a verdade. Eu não roubei. Eu copiei. Copiei porque vi coisas erradas. Transferências falsas. Notas fiscais forjadas. Terra tomada de gente pobre. Ele usava o nome de médico para enganar os outros, para roubar. Eu vi e fotografei, porque achei que alguém precisava saber. Mário fechou os olhos. O guarda anotava tudo num bloquinho. E ontem? O que aconteceu ontem? A voz de Ana falhou. Ela respirou fundo, as mãos tremendo. Ele descobriu. A esposa dele também. Eles me chamaram, disseram que eu tinha traído a confiança, me amarraram, me colocaram em cima de um formigueiro, disseram que iam me deixar lá até eu aprender a lição. Quanto tempo você ficou lá? Não sei, talvez 1 hora, talvez mais. Eu achei que ia morrer. Eu implorei, chorei, mas eles só riam. O guarda parou de escrever. A mão dele tremia. E o seu Roberto? Como ele se envolveu? Ele passou pela estrada, parou, me salvou. Se não fosse por ele, eu estaria morta agora. Mário olhou para mim, depois para Ana, depois para o guarda. A senhora está aqui por vontade própria? Sim. O seu Roberto te forçou a alguma coisa? Não, ele me salvou. Só isso. Mário suspirou, esfregou o rosto com as mãos. Tá bom, acho que isso resolve. A gente vai fazer o relatório.
Mas, senhorita, se a senhora quiser prestar queixa formal contra o doutor Augusto, a gente pode... Pode nada. O guarda interrompeu, a voz dura. Mário, você sabe que isso não vai dar em nada. O doutor Augusto tem metade da cidade no bolso. Ela vai prestar queixa e no dia seguinte vai sumir. Ou pior. Mário olhou para o guarda irritado. Você não pode falar isso. Mas é verdade. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Foi quando Ana disse, a voz firme pela primeira vez. Eu quero prestar queixa. Não me importa o que vai acontecer. Eu quero que fique registrado. Que todo mundo saiba o que ele fez. Olhei para ela, surpreso. Tinha coragem naquele olhar. Coragem que eu não esperava. Mário balançou a cabeça. Senhorita, pense bem. O doutor Augusto é... Eu não me importo, ela interrompeu. Ele me torturou. E se eu não falar, ele vai fazer de novo. Com outra pessoa. E outra. Eu não vou deixar. O guarda guardou o bloquinho. Olhou para Mário. Vamos ter que registrar, Mário. Ela quer prestar queixa. A gente não pode impedir. Mário respirou fundo, derrotado. Tá, vamos fazer o registro. Mas eu vou ter que informar o prefeito. E ele, bem, ele não vai gostar. Depois que eles foram embora, sentei na varanda de novo. As mãos tremiam. Sabia que tinha acabado de entrar num furacão. Augusto ia usar tudo que tinha para destruir Ana, para destruir a mim. Seu Geraldo veio se sentar do meu lado de novo. E agora, patrão? Agora a gente se prepara. Para quê? Para guerra. Naquela tarde, o céu começou a escurecer. Nuvens pesadas, carregadas. O vento mudou de direção. Cheiro de chuva no ar. Tempestade se aproximava. E não era só de água. A chuva começou a cair no meio da tarde. Grossa, pesada, barulhenta. O tipo de chuva que lava a terra, mas também traz lama. Fiquei na varanda vendo a água transformar a poeira vermelha em lama escura. O gado se abrigava embaixo das árvores. Os peões corriam para fechar as porteiras dos currais. Dona Irene trouxe um prato de comida para Ana. Arroz, feijão, frango desfiado, purê de batata. Comida macia, fácil de engolir. Ana comeu devagar, em silêncio, os olhos perdidos na janela molhada. Eu fiquei ali, encostado no batente da porta, só observando. Você tem família, Ana? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela parou de comer. Ficou olhando para o prato. Tinha. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Meu pai bebia. Batia. Um dia ele sumiu. Nunca mais voltou. Irmãos? Uma irmã mais nova. Bianca. Ela mora em Goiânia. Trabalha numa lanchonete. A gente se fala pouco. Ela não sabe de nada disso. Você quer que eu ligue para ela? Avise que você tá bem? Ana balançou a cabeça rápido, assustada. Não quero envolver ela nisso. Se o doutor Augusto descobrir que eu tenho irmã, ele é capaz de ir atrás dela, para me forçar a calar a boca. Senti um aperto no peito. Aquele medo não era exagero, era real. Conhecia homens como Augusto, homens que usavam o poder para esmagar quem tinha menos. Como você foi parar na casa dele? Ana suspirou, limpou a boca com o guardanapo. Eu precisava de emprego. Tinha acabado de sair de uma casa de família em Jataí, onde eles não pagavam direito. Vi um anúncio. Empregada doméstica para a fazenda, salário bom, moradia incluída. Pensei que era sorte, que finalmente ia conseguir juntar dinheiro, ajudar minha irmã, ter uma vida melhor. Ela parou, os olhos marejando. No começo foi bom. O doutor Augusto era educado. A esposa dele, Dona Cláudia, era fria, mas não maltratava. Eu limpava a casa, cozinhava, cuidava do jardim, dormia num quartinho nos fundos. Era tranquilo. O que mudou? Eu comecei a perceber coisas estranhas. O doutor recebia gente de madrugada, homens de terno, com pasta. Eles falavam baixo, mas eu ouvia pedaços de conversa. Terra, escritura, propina. Um dia, limpando o escritório dele, vi documentos em cima da mesa. Eram contratos falsos. Ele estava pegando terra de pequenos agricultores, forjando dívidas, tomando as propriedades.
Tudo certinho no papel, tudo sujo por baixo. Ela respirou fundo, a voz tremendo. Eu devia ter fingido que não vi. Devia ter ficado calada. Mas eu lembrei do meu pai. Lembrei de como ele perdeu o pedacinho de terra que a gente tinha. Como uns homens de terno apareceram, disseram que ele devia dinheiro e no dia seguinte a gente estava sem nada. Foi quando ele começou a beber. Foi quando tudo desmoronou. Ela olhou para mim, os olhos cheios de dor. Eu não queria que outras famílias passassem pelo mesmo. Então eu comecei a fotografar os documentos, com o celular, escondida. Guardei tudo numa pasta online. Pensei em mandar para o Ministério Público, para a imprensa, para alguém que pudesse fazer alguma coisa. Mas ele descobriu. A dona Cláudia viu eu mexendo no celular uma noite. Achou estranho. Pegou o celular de mim à força. Viu as fotos. Gritou para o marido. E aí, a voz dela sumiu. Ela fechou os olhos, o corpo tremendo. Aí eles me amarraram, me jogaram no carro, me levaram para aquela estrada, para o formigueiro. Silêncio. Só a chuva batendo no telhado. Você é corajosa, Ana, eu disse, a voz rouca. Mais corajosa do que a maioria. Ela balançou a cabeça. Não sou corajosa. Sou só alguém que não aguenta mais ver gente ruim vencendo. A noite caiu. A chuva continuava. Dona Irene foi embora para casa dela, prometendo voltar cedo. Seu Geraldo trancou os portões, colocou os cachorros para vigiar. Eu fiquei sozinho com Ana na casa grande. Sentei na sala, na poltrona que era da Marina. Tinha uma garrafa de cachaça na mesa de centro. Dessa vez, enchi o copo. Bebi. O líquido queimou a garganta, desceu quente para o estômago. Ana apareceu na porta da sala, apoiada na parede, mancando. Não devia estar de pé, eu disse. Eu sei, mas não consigo dormir. Ela veio devagar, sentou no sofá em frente à poltrona. Ficamos assim, em silêncio, ouvindo a chuva. Posso perguntar uma coisa? Ela disse, a voz baixa. Pode. Por que você mora sozinho? Um homem como você, rico, dono de tudo isso, por que não tem família? A pergunta me acertou no peito. Bebi mais um gole. Respirei fundo. Eu tive mulher e um filho a caminho. O que aconteceu? Olhei para o copo vazio na minha mão. Enchi de novo. Acidente. Caminhão desgovernado. Chuva forte. 8 anos atrás. A estrada entre aqui e Jataí. Minha mulher Marina estava grávida de 6 meses. A gente ia no médico. Eu tinha ficado para trás, resolvendo o problema na fazenda. Ela foi sozinha. Disse que não precisava de mim, que eu era sempre ocupado demais com o trabalho. Parei. As palavras ficaram presas na garganta. Eu devia ter ido. Devia ter largado tudo e ido com ela. Mas eu não fui. E ela bateu de frente com um caminhão. Morreu na hora. O Gabriel também. Gabriel? Era o nome que a gente ia dar para o menino. Lágrimas desceram pelo rosto de Ana. Eu sinto muito. Limpei o rosto com as costas da mão. Sabe o pior? A Marina não era uma pessoa boa. Ela era dura, cruel às vezes. Gostava de humilhar gente pobre, gente simples. Achava que o dinheiro dava direito de pisar nos outros. E eu deixava. Eu fingia que não via. Porque eu amava ela. Ou porque eu era covarde, ou os dois. Bebi mais um gole. Depois que ela morreu, eu fiquei aqui, sozinho, pensando em tudo que eu podia ter feito diferente, em tudo que eu não fiz. E ontem quando eu vi você naquele formigueiro, eu vi a chance de fazer algo certo, de não passar reto, de não ser covarde de novo. Ana se levantou devagar, atravessou a sala mancando e sentou no braço da poltrona, ao meu lado. Colocou a mão no meu ombro. Você não é covarde, Roberto. Você me salvou. Você arriscou tudo por uma desconhecida. Isso não é covardia. Isso é o que a maioria das pessoas nunca tem coragem de fazer. Olhei para ela. Os olhos castanhos brilhavam na luz fraca da sala. E pela primeira vez em 8 anos, senti algo que não era só dor. Senti
Esperança. A chuva parou perto da meia-noite. O silêncio que veio depois era pesado, úmido. Eu estava quase dormindo na poltrona quando ouvi o som. Motor de carro, vindo pela estrada. Levantei num pulo. Ana também ouviu. O rosto dela empalideceu. É ele, ela sussurrou apavorada. Ele veio me buscar. Peguei o mosquetão que tinha deixado encostado na parede. Fui até a janela, espiei pelas cortinas. 3 carros, farol alto, pararam na porteira. Desci da varanda, arma na mão, coração disparado. A porta do carro da frente se abriu. Saiu o Dr. Augusto Silveira. E ele não estava sozinho. Augusto desceu do carro com calma. Terno branco trocado por um cinza escuro, mais discreto, mais perigoso. Ao lado dele, Cláudia de preto, braços cruzados. Dos outros 2 carros, saíram 6 homens. Não eram mais os capangas de ontem. Eram seguranças particulares, com coletes, lanternas táticas e a postura de quem já tinha feito coisa pior do que estava prestes a fazer. Parei a uns 10 metros da porteira, o mosquetão na mão, apontado para o chão. Meu coração batia forte, mas a mão não tremia. Augusto deu um passo à frente, as mãos nos bolsos, tranquilo demais. Roberto, vamos conversar como homens civilizados? Depende do que você chama de civilizado. Ele sorriu. Um sorriso frio, calculado. Eu vim buscar o que é meu. Aquela moça trabalha para mim. Tem contrato assinado. Ela roubou documentos da minha propriedade. Isso é crime. Você sabe disso. Ela não roubou. Ela denunciou. Tem diferença. Denunciou? Cláudia deu um passo à frente, a voz cortante. Denunciou o quê? Fantasias? Inventou um monte de mentira porque é invejosa, porque queria o que é nosso. Empregada é tudo igual, pega confiança e acha que pode virar patrão. Apertei o cabo do mosquetão. Se ela estava mentindo, por que vocês colocaram ela num formigueiro? Por que torturaram ela? Gente inocente não faz isso. Augusto suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Roberto, você é inteligente. Você sabe como o mundo funciona. Eu tenho amigos, muitos amigos, juízes, promotores, delegados, políticos. Se eu quiser, eu consigo um mandado de busca e apreensão até amanhã de manhã. Entro aqui com a polícia, pego a moça e ainda te processo por cárcere privado. Você vai perder tudo, a fazenda, uma reputação, tudo. Então por que você não fez isso? Por que veio aqui de noite com esses homens armados? Se você tem a lei do seu lado, por que age como bandido? O rosto de Augusto endureceu, o sorriso sumiu. Porque eu tô tentando te dar uma chance, Roberto. Uma última chance de não estragar sua vida. Entrega a moça. Eu esqueço o que você fez ontem. A gente finge que nada aconteceu. Você volta para sua vidinha aqui cuidando das suas vaquinhas e eu volto para minha, simples assim. E ela, o que acontece com ela? Augusto deu de ombros. Ela volta para o lugar dela, responde pelo que fez, paga pelo roubo. É assim que as coisas funcionam. Você vai matar ela, Cláudia riu, uma risada seca, amarga. Matar? Por favor, Roberto, nós não somos assassinos, nós só corrigimos erros, ensinamos lições. Ela vai entender o lugar dela. E se ela for esperta, vai ficar quieta pro resto da vida. Olhei para os seguranças. Eles esperavam o sinal. Mãos nos coldres, olhos fixos em mim. Olhei para casa. Ana estava na janela, o rosto pálido, os olhos arregalados de terror. E então, pela primeira vez em 8 anos, senti clareza absoluta. Não ia recuar. Não dessa vez. Nunca mais. Augusto, eu disse, a voz firme, sem medo. Você não vai levar ela. Não hoje. Não nunca. Ele inclinou a cabeça, os olhos frios. É mesmo? É. E o que você vai fazer, Roberto? Atirar em mim? Na minha esposa? Nos meus homens? Você vai virar assassino por causa de uma empregada? Não. Eu não vou atirar em ninguém. Mas também não vou entregar ela. E se você tentar entrar aqui, eu ligo para a imprensa, para a Polícia Federal, para todos os contatos que eu tenho, e eu conto tudo,
tudo que ela viu, tudo que ela fotografou. E aí, seus amigos não vão conseguir te salvar, porque a verdade, quando vaza, é que nem chuva, molha todo mundo. Augusto ficou em silêncio. Cláudia olhou para ele nervosa. Augusto, ele tá blefando. Ele não tem nada. A moça não tem mais o celular, os documentos. Sorri, um sorriso pequeno, mas real. Você acha que ela não fez backup? Você acha que ela foi idiota de guardar tudo só num celular? Ana é mais esperta do que vocês imaginam. E eu também. Tudo que ela tinha, eu já copiei. Já mandei pra gente de confiança, advogados, jornalistas. Se algo acontecer com ela, se algo acontecer comigo, essa bomba estoura e você vai pro fundo do poço. Era mentira. Eu não tinha cópia de nada. Mas Augusto não sabia disso. Via a dúvida nos olhos dele, a hesitação. Cláudia puxou ele pelo braço. Augusto, vamos embora. Isso não vale a pena. A gente resolve isso de outro jeito. Com advogado, com juiz, do jeito certo. Mas Augusto não se mexeu. O orgulho dele não deixava. Ele tinha vindo ali para buscar Ana e não ia voltar de mãos vazias. Fez um gesto sutil para os seguranças. Eles avançaram. Ergui o mosquetão. Eu não quero fazer isso, eu disse, a voz tremendo agora. Mas se vocês derem mais um passo, eu vou ter que fazer. Os seguranças pararam. Olharam para Augusto, esperando ordem. Foi quando ouvi o som. Sirenes, longe ainda, mas se aproximando. Augusto ouviu também. O rosto dele fechou. 2 carros da polícia apareceram na estrada, luzes vermelhas e azuis cortando a escuridão. Pararam atrás dos carros de Augusto. Desceram 4 policiais. Um deles eu conhecia, Sargento Moreira, homem sério, de palavra. Ele veio até nós, a mão no coldre, mas sem sacar a arma. O que está acontecendo aqui? Antes que Augusto pudesse falar, eu respondi. O Dr. Augusto Silveira veio aqui tentar levar à força uma moça que está sob minha proteção. Uma moça que ele torturou ontem. Uma moça que prestou queixa formal hoje de manhã na delegacia. Moreira olhou para Augusto. É verdade isso, doutor? Augusto abriu a boca, mas não saiu som. Cláudia tentou intervir. Sargento, isso é um mal-entendido. A moça trabalha pra gente. Ela roubou documentos importantes e vocês torturaram ela? Moreira interrompeu, a voz dura. Colocaram ela num formigueiro? Não, isso é mentira. Ela caiu, ela tá com ferimentos gravíssimos, senhora. Eu vi o laudo médico que a dona Irene mandou para a delegacia hoje à tarde. Queimaduras de formiga em 90% das pernas. Marcas de arame nos pulsos. Isso não é queda, isso é tortura. Augusto deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Sargento, o senhor sabe quem eu sou. Sabe que eu tenho amigos importantes. Não acredite em tudo que... Moreira ergueu a mão, cortando ele. Doutor, eu não me importo com quem o senhor conhece. Eu me importo com a lei. E a lei diz que tortura é crime. Então o senhor e sua esposa vão ter que me acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos. O quê? Cláudia explodiu. Isso é um absurdo. Nós não vamos... Vão sim, senhora. Ou eu dou voz de prisão por desacato. Os outros policiais se aproximaram. Os seguranças de Augusto recuaram, de mãos erguidas. Não iam se meter com a polícia. Augusto me encarou, olhos cheios de ódio. Isso não acaba aqui, Roberto. Eu sei, eu disse. Mas hoje acaba. Quando os carros da polícia foram embora, levando Augusto e Cláudia, eu voltei para casa. As pernas tremiam, o suor escorria pelo rosto. Tinha segurando a respiração por tanto tempo que os pulmões ardiam. Ana estava sentada no sofá, chorando. Quando me viu, ela se levantou e veio até mim, tropeçando, mancando, e me abraçou, forte, desesperado. Obrigada, ela soluçou. Obrigada, obrigada, obrigada. Abracei ela de volta e pela primeira vez em 8 anos deixei as lágrimas virem. Chorei pelo Gabriel que nunca conheci. Chorei pela Marina que nunca pude salvar. E chorei por Ana, que eu consegui.
Os dias que seguiram foram estranhos, calmos demais para quem tinha acabado de enfrentar uma tempestade. Augusto e Cláudia foram soltos no dia seguinte. Fiança alta, advogados caros, o sistema funcionando do jeito que sempre funcionou para quem tem dinheiro. Mas a queixa formal de Ana estava registrada, o laudo médico também, e Moreira me garantiu que o caso não ia morrer. Isso vai demorar, seu Roberto, ele disse na varanda, tomando café. Gente como o Dr. Augusto tem recurso para empurrar processo por anos, mas o senhor fez a coisa certa, e a moça também. Pelo menos agora tem registro, tem prova, tem voz. Ana passou a primeira semana quase sem sair do quarto. As feridas cicatrizavam devagar, mas a ferida por dentro era mais funda. Ela acordava de madrugada gritando, sonhando com formigas, com arame, com a risada de Cláudia. Eu ouvia pelos corredores, e toda vez eu levantava, ia até a porta do quarto dela, batia devagar. Tá tudo bem, Ana. Você tá segura. Eu tô aqui. E aos poucos, os pesadelos foram diminuindo. Uma manhã, ela apareceu na cozinha. Dona Irene estava fazendo pão. O cheiro enchia a casa. Ana ficou parada na porta, hesitante. Posso ajudar? Dona Irene virou surpresa e abriu um sorriso largo. Claro, filha. Vem cá, vou te ensinar a sovar a massa. Vi as duas ali, lado a lado, as mãos na farinha, conversando baixo, rindo de vez em quando. E senti algo que não sentia há muito tempo. A casa parecia viva de novo. No final da segunda semana, Ana já andava sem mancar. As feridas viraram cicatrizes. Ela começou a sair da casa, a caminhar pela fazenda. Primeiro só até a varanda, depois até o curral, depois até o pomar. Uma tarde fui procurá-la e a encontrei sentada debaixo de uma mangueira, olhando o pôr do sol. Sentei ao lado dela. Bonito, né? Eu disse. Muito. Nunca tive tempo de parar para ver. Sempre trabalhando, sempre correndo, sempre sobrevivendo. Ficamos em silêncio. O sol descia devagar, pintando o céu de laranja e rosa. Roberto, ela disse sem me olhar, eu não sei como te agradecer. Você me deu mais do que abrigo. Você me deu dignidade. Me deu a chance de não ser só vítima, de ser alguém que luta. Você sempre foi alguém que luta, Ana. Eu só estava no lugar certo. Ela virou o rosto para mim. Os olhos castanhos brilhavam na luz dourada do entardecer. Você já pensou no que vai acontecer quando eu for embora? A pergunta me pegou de surpresa. Não tinha pensado. Ou melhor, tinha pensado e fingido que não. Você quer ir embora? Eu não sei. Eu não tenho para onde ir. Não posso voltar para Goiânia, não ainda. O Dr. Augusto tem gente lá, ele pode ir atrás da minha irmã. E eu não quero colocar ela em perigo. Então fica. Ela me olhou surpresa. Como assim? Fica aqui, na fazenda. Você pode trabalhar se quiser. Pode ajudar a Dona Irene, pode cuidar do pomar, pode fazer o que quiser. Ou pode só descansar, viver, sem medo, sem pressa. Roberto, eu não posso aceitar isso. Você já fez demais por mim. Eu não posso... Peguei a mão dela, devagar, respeitoso. Ana, essa casa tá vazia há 8 anos. Eu tô vazio há 8 anos. E desde que você chegou, eu não sei explicar. Mas é como se a casa tivesse voltado a respirar. Como se eu tivesse voltado a respirar. Então, por favor, fica. Não por mim, por você. Porque você merece um lugar onde ninguém te machuque. Onde você possa ser só Ana. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Ela apertou minha mão. Você tem certeza? Absoluta. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. E naquele momento, embaixo da mangueira, com o sol se pondo e o vento suave no rosto, algo mudou entre nós. Não era mais só gratidão. Era conexão. Era algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda, mas que estava lá, crescendo devagar, como planta que brota depois da chuva. 3 semanas depois, Ana já fazia parte da fazenda.
Acordava cedo, ajudava a Dona Irene na cozinha, cuidava da horta que tinha plantado perto da casa, conversava com os peões, fazia amizade com as éguas. Ela tinha jeito com os animais, jeito que eu nunca tive. Uma tarde, seu Geraldo veio me chamar. Patrão, tem uma mulher na porteira. Diz que é irmã da Dona Ana. Meu coração acelerou. Fui até lá correndo. Ana também. Era Bianca. Mais nova, mais magra, os olhos arregalados de susto e preocupação. Quando viu Ana, ela gritou e correu. As duas se abraçaram, chorando, rindo, falando ao mesmo tempo. Eu fiquei sabendo. Vi no jornal. Tentei te ligar, mas seu celular estava desligado. Eu achei que... Tá tudo bem, Bi. Tá tudo bem. Eu tô viva. Eu tô segura. Bianca olhou para mim, os olhos inundados de gratidão. Você é o Roberto? Sou. Ela largou Ana e me abraçou, forte. Obrigada. Obrigada por salvar minha irmã. Obrigada por não ter passado reto. Não consegui falar. Só abracei ela de volta. Bianca ficou 2 dias. As irmãs conversaram, choraram, riram, relembraram. Foi bom ver Ana assim, leve, inteira. Na noite antes de Bianca ir embora, as 3, Ana, Bianca e Dona Irene, fizeram um jantar especial. Galinhada, arroz com pequi, paçoca de carne seca, comida de festa, comida de família. Sentamos todos na varanda, comendo, conversando, ouvindo o som da noite. Grilos, sapos, o vento nas árvores. Bianca olhou para mim e para Ana, um sorriso maroto no rosto. Vocês dois, vocês são... Ana corou. Eu também. A gente é amigos, Ana disse, rápido demais. Amigos? Bianca riu. Ana, eu te conheço desde que você nasceu. Você nunca olhou para ninguém do jeito que você olha para ele. Ana olhou para mim, envergonhada. Eu olhei para ela e pela primeira vez eu disse em voz alta: eu gosto dela, Bianca. Gosto muito, mas eu não quero apressar nada. Ela passou por muita coisa. Precisa de tempo. E eu também preciso. Preciso aprender a não ser só o homem que perdeu tudo. Preciso aprender a ser o homem que constrói de novo. Ana estendeu a mão por cima da mesa. Peguei. A gente vai devagar, ela disse, a voz suave. Mas a gente vai. Juntos. Bianca limpou as lágrimas e ergueu o copo de suco. Então eu faço um brinde. A recomeços. A coragem e a gente boa que ainda existe no mundo. Todos erguemos os copos e naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, eu dormi em paz. Mais 2 meses se passaram. O processo contra Augusto e Cláudia avançava devagar, mas avançava. O advogado que eu contratei para Ana era bom e ela, corajosa, deu entrevista para um jornal local. A história viralizou. Empregada torturada por patrões milionários, denuncia esquema de grilagem de terras. A pressão pública fez o Ministério Público abrir investigação mais ampla. Outras vítimas começaram a aparecer, outros trabalhadores, outros pequenos agricultores. Augusto tentou sufocar tudo com dinheiro e influência, mas dessa vez não funcionou. A verdade, quando tem testemunha, é difícil de apagar. Uma manhã, Ana me chamou no pomar. Ela tinha plantado flores, margaridas, girassóis, rosas. Olha, ela disse orgulhosa, tá tudo crescendo. Tá lindo. Ela se virou para mim, séria de repente. Roberto, eu preciso te dizer uma coisa. Meu coração apertou. O quê? Eu acho que tô me apaixonando por você. O mundo parou. Ela continuou, a voz tremendo. Eu sei que é cedo. Eu sei que a gente passou por muita coisa. Eu sei que você ainda carrega a Marina e o Gabriel no coração. E tudo bem. Eu não quero te apressar, mas eu precisava falar. Porque você me ensinou que honestidade dói menos que silêncio. Dei um passo à frente, segurei o rosto dela com as 2 mãos. Ana, eu também tô me apaixonando por você. E isso me assusta muito, porque a última vez que eu amei alguém, eu perdi. E eu tenho medo de perder de novo. Você não vai me perder,
Ela disse firme. Eu tô aqui, eu escolho ficar. Todo dia eu escolho. Encostei minha testa na dela. Então a gente vai devagar. A gente vai com medo, com dúvida, com tudo. Mas a gente vai. Juntos, juntos, ela repetiu. E ali, no meio do pomar, cercados de flores que brotaram da terra seca, eu a beijei, devagar, com cuidado, com a promessa de recomeço.